Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro semanal do nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram. Muito bom ter você aqui de novo comigo, mais uma semana, para a gente conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje, no nosso terceiro encontro, nossa terceira live sobre treinamento de pais, né? Estamos aqui no nosso mês de agosto falando sobre isso, e a cada semana do mês de agosto nós estamos falando sobre um eixo do treinamento de pais de crianças com TDAH, e hoje nós vamos falar do terceiro pilar, do terceiro eixo, que são as habilidades sociais, que as crianças com TDAH têm tanta dificuldade, não é mesmo? Fazer amizades, manter amizades, né, de se relacionar com colegas, seja na escola, seja em casa, seja, né, nos ambientes que ela frequenta. Então, realmente é muito importante a gente falar sobre isso. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos que estão entrando aqui na live. Você também que vai assistir essa live depois, gravada. Seja muito bem-vindo sempre aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso papo semanal, né? O nosso encontro aqui toda quarta-feira para a gente conversar sobre esses assuntos que são tão importantes, né? Tão importantes aí para a vida das crianças e adolescentes, que a gente precisa, né? Ficar munido de informação para lidar melhor com essas crianças no dia a dia. Seja gente profissional, né? Seja pai, mãe, né? Professores também que atendem as crianças. Nós estamos aqui toda semana conversando sobre um tema relacionado a crianças e adolescentes com TDAH, e sempre, né, as dicas, as orientações, elas servem tanto para você que é mãe, né, que lida aí no dia a dia em casa, mas você que é professora, né, você que também é psicopedagoga, psicóloga, que muitas vezes está aqui me acompanhando, também é beneficiado com essa orientação, porque se você colocar em prática nos seus atendimentos, na sua sala de aula, você também vai poder ver algum resultado, né? Ver resultados não só na melhora, né, do comportamento da criança, mas principalmente no desenvolvimento dela. Que esse é o nosso grande objetivo, né? A melhora do comportamento, a obediência e tudo mais que a gente deseja das crianças, né, no dia a dia, são consequências de um bom desenvolvimento, de um desenvolvimento saudável. E quando a gente tem esse desenvolvimento saudável, a gente consegue ter uma melhora nos comportamentos como consequência, né? Então, nós sempre começamos aqui a nossa live com uma contextualização do tema, do que a gente está falando aqui, que a gente vai falar durante a live, e depois a gente entra no assunto em si, né? Quando a gente começa a falar algumas orientações mais teóricas, que é importante a gente saber, mas também uma parte prática. E hoje a nossa live ela tem como tema, né, as estratégias práticas para você treinar habilidades sociais no seu filho com TDAH em casa. E eu vou te dar algumas orientações e também uma estratégia, vou explicar para você uma estratégia muito eficiente para você utilizar aí com seu filho, tá bom? Então seja muito bem-vindo, vamos entrando, vamos chegando, chegue com livre, né? Chegue com o coração aberto para aprender, né? E também se sinta em casa aqui, né? Aqui é o nosso bate-papo semanal, o nosso encontro semanal. Apesar de eu trazer muita informação, né? Muito conteúdo aqui toda semana, parece uma palestra, parece uma aula, mas o nosso objetivo aqui principal é trocar, né? Conversar. Por isso nossa live tem esse nome, né? Papo de Mãe TDAH, porque é um papo para a gente ter aqui e falar um pouquinho da nossa realidade no dia a dia, das nossas dificuldades no dia a dia, como a gente pode enfrentar essas dificuldades juntas, né? Porque muitas vezes a gente se sente sozinho no dia a dia. Muitas vezes a gente quer, deseja um apoio, deseja alguém que possa pelo menos nos entender, mesmo que não nos ajude na prática, mas pelo menos que possa nos ouvir, que possa nos entender. E isso é muito importante. E esse nosso
momento aqui é um momento onde você também pode falar, pode colocar sua pergunta, pode dizer, né, aquilo que você está pensando sobre o tema e a gente trocar experiências. Para a gente começar, eu vou só fazer um lembrete aqui, né? Esta semana nós começamos lá na nossa comunidade de mães TDAH no WhatsApp a leitura desse livro, uma leitura compartilhada do livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças, ok? E essa leitura vai ser compartilhada de que forma? A cada semana nós vamos ler juntas um capítulo do livro, ok? Claro que nós vamos ler juntas, mas assim, cada uma na sua casa, né? Cada uma com seu livro, quem tem o livro, vai ler o capítulo do livro, né? Referente àquela semana, durante aquela semana, e a gente vai conversar sobre o conteúdo lá na nossa comunidade de mães no WhatsApp. Então lá a gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente troca experiências, e toda quinta-feira eu coloco ali um resumo daquilo que eu entendi, né, do que eu mais gostei no livro, e também fazendo uma releitura desse livro voltado para a questão do TDAH, voltado para crianças com TDAH. Então, amanhã nós começamos, né? Vai ter o primeiro resumo que eu vou colocar lá no grupo. Então, se você tem vontade de participar e não está na nossa comunidade de mães TDAH, ainda dá tempo. Entra no link da bio aqui no meu Instagram, no link da minha bio, fica embaixo daquela minha fotinha lá no meu perfil, e você vai ser direcionado para esse grupo. É um grupo gratuito, e lá você vai poder não só acompanhar o nosso Clube do Livro TDAH, mas também, né, ter uma comunidade de mães que vai poder te dar um apoio, vai poder estar junto com você nessa caminhada, tá bom? Então vamos lá. Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com o nosso tema, habilidades sociais. Quem tem filho com TDAH, na maioria das vezes, sabe o quanto as crianças com TDAH têm dificuldade, né? Não só em fazer amigos, mas manter a amizade. Tem dificuldade... Oi, Márcia. Tem dificuldade também em brincar junto, dificuldade em se relacionar de uma forma geral, não só com crianças da mesma faixa etária, mas também com adultos, com outras pessoas. Então, esse assunto é um assunto que é extremamente importante, faz parte dos 4 pilares aí do nosso treinamento de pais. Então, a gente teve lá na primeira semana de agosto o primeiro pilar, que é a psicoeducação, né, que é a orientação de pais acerca do transtorno, explicando como funciona o cérebro da criança com TDAH. Depois nós tivemos na semana passada, né, falando sobre as habilidades emocionais, que também é um pilar do treinamento de pais. E hoje nós estamos falando sobre as habilidades sociais. Na semana que vem nós vamos falar de uma estratégia muito eficiente para que você possa trabalhar os comportamentos adequados do seu filho, né, promover no seu filho um maior engajamento nas tarefas do dia a dia, através de uma técnica muito, muito, muito importante, muito utilizada para crianças com TDAH e com validação científica. Okay? Então a gente vai falar mais da parte comportamental, que é o 4º eixo do treinamento de pais. Tá? As habilidades sociais, como eu já falei, né, as crianças com TDAH têm dificuldade nas habilidades sociais, e isso traz um impacto muito grande para a vida dela. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós somos seres que precisamos e necessitamos conviver com outras pessoas, precisamos e necessitamos interagir com o outro. A todo momento a gente está tendo que lidar com outras pessoas. E isso faz com que a gente encontre algumas dificuldades no dia a dia. Todos nós, de certa forma, temos alguma dificuldade, né, em alguma área de relacionamento, né? Seja na área da amizade, seja mais na área afetiva. Em algum momento da nossa vida a gente também encontrou alguma dificuldade, ou até encontra, e se não encontrou, pode ser que a gente encontre mais para frente. Mas existem algumas habilidades que nos permitem ter relacionamentos mais saudáveis com o outro, né? Que a gente consiga interagir melhor com as outras pessoas, sejam elas pessoas da nossa faixa etária,
né, dos nossos pares, mas também pessoas mais novas ou mais velhas do que a gente. E quando a gente fala de criança, a criança ela lida muito com outras crianças da sua idade, principalmente na escola, mas ela também lida com adultos, né, figuras de autoridade. Ela às vezes lida também com crianças menores, quando ela tem irmãos, primos, enfim. Então, tudo isso requer dela algumas habilidades importantes, tanto para que ela consiga lidar, né, com as suas próprias dificuldades, suas próprias demandas, mas também com a demanda do ambiente e a demanda das pessoas que estão interagindo com ela. Agora, as habilidades sociais, elas são aprendidas, elas não são comportamentos inatos, né, que a gente desenvolve simplesmente pelo fato de, né, ir crescendo e a idade passando. Cada idade requer um conhecimento voltado para as habilidades sociais com um nível específico daquela faixa etária. Então, o que se espera de uma criança, né, de 1 ano, em termos de relacionamento, de habilidades sociais, é uma coisa. Do que se espera de uma criança de 5, de 7, de 10, de 15, de 30, é totalmente diferente. Então, as habilidades elas vão sendo desenvolvidas, aprimoradas ao longo da nossa vida. E ela começa a ser aprendida a partir do nascimento. Desde que a criança nasce, ela já começa a interagir com outras pessoas. E é nessa interação que ela vai aprendendo a lidar com o outro, né? A lidar com si mesma e a lidar com o outro e a interagir com esse outro. E não só interagir com esse outro, mas ter a habilidade para interagir com esse outro de uma forma mais assertiva, de uma forma mais funcional, de uma forma mais saudável. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente está atendendo a criança, né, a criança com TDAH, e a gente detecta ali que ela tem dificuldades, né, nas habilidades sociais, o que a gente faz? A gente vai propor, né, dentro do tratamento, o treinamento dessas habilidades sociais. Só que, quando a gente faz esse treinamento lá no consultório, a gente está fazendo um treinamento num contexto, num ambiente que é controlado, que ele foi manipulado para atender essa criança. Então, muitas vezes, quando a gente faz só o atendimento terapeuta, né, profissional com a criança, só é o treino entre o profissional com a criança, nem sempre a gente consegue um resultado tão bom. Por quê? Porque a gente está treinando essa criança num ambiente que tem... que foi organizado para receber essa criança, que tá um ambiente que está dando um suporte para ela, né, um suporte emocional do terapeuta, e também é um ambiente que não é um ambiente natural, né, é um ambiente artificial. Por mais que eu crie dentro do consultório uma situação real, né, então, por exemplo, eu trabalho com a criança ali, faço um jogo com a criança para trabalhar a questão do ganhar e perder. É uma situação real de jogo, mas não é a vida real, né? Aquele ambiente, né, aquela estrutura, eu adulto, lidando somente com aquela criança, sem outras interferências, claro que altera o resultado, né? Óbvio que altera o resultado. Então, o treinamento das habilidades sociais, ela deve ser feito sim no consultório, pelo profissional, né? O psicólogo que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, ele tem toda uma gama de conhecimento e um arsenal de técnicas, né, estratégias, ferramentas para fazer esse treinamento com a criança, mas esse treinamento também deve envolver 2 outras coisas. Uma no próprio consultório, que é o treinamento, né, quando a gente também traz outras crianças para fazer esses treinamentos junto com a criança que a gente está atendendo. Então, a gente faz o treinamento individual, mas também a gente vai ter momentos ali de treinos em pares, onde a gente coloca aquela criança que está atendendo junto com outra, e também treinamentos em grupo, para que na relação do grupo a gente consiga fazer o treinamento e fazer a mediação. Mas tem uma outra coisa muito importante dentro desse treinamento das habilidades sociais, que é a participação da família. Esse treinamento, né, se estender à família na casa da criança. Por quê? Porque é ali na casa, na família, no dia a dia,
que a criança vai estar mais vulnerável, que ela vai estar inserida nas situações reais, nos contextos reais, onde ela vai precisar colocar em prática todo o conhecimento das habilidades sociais que ela desenvolveu. Então, é muito importante que a família esteja alinhada com o terapeuta, que a família esteja sendo também treinada para treinar a criança em casa nessas habilidades sociais. Tá? Isso é muito importante, gente, muito importante, porque é em casa com o irmão, é em casa com você que é mãe, com o pai, com os parentes, né? É na escola, é nesse ambiente fora do consultório que a vida acontece de verdade. Então, se a gente não faz esse treinamento também nesses ambientes mais naturais, né, nesse contexto mais natural, a gente acaba não conseguindo ter um resultado tão bom. E aí, quando a criança está nesse ambiente e ela se vê diante de uma situação que ela precisa dar conta, às vezes ela não consegue generalizar aquela aprendizagem que ela teve lá no consultório. Então, é muito importante, sim, que ela seja treinada não só no consultório, individualmente, como também em pares, né, em grupo, mas também na vida real aí. E a família, né, tem esse papel muito importante para promover esse treinamento, tá? Por isso que o treinamento das habilidades sociais faz parte, né, do treinamento de pais de crianças com TDAH. Por isso que ele é muito importante. E dentro das habilidades sociais, eu quero mostrar para vocês aqui, dentro do comportamento social, né, do nosso comportamento social, a gente tem comportamentos que são desejáveis e tem comportamentos que são indesejáveis. Vou mostrar para vocês aqui um gráficozinho que eu fiz, né, um esqueminha aqui, só para vocês terem uma noção dessa diferença. Por quê? Porque os comportamentos desejáveis, eles precisam ser desenvolvidos e, ao mesmo tempo, os comportamentos indesejáveis, eles precisam ser trabalhados para que eles não aconteçam mais. Então, são dois caminhos que a gente tem que seguir nesse treinamento. Tanto identificando e trabalhando nos comportamentos que são desejáveis, mas também identificando e trabalhando naqueles comportamentos não desejáveis, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, se vocês estiverem entendendo, se estiver tudo bem, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo para mim nos comentários que eu já vou respondendo vocês, ok? Vai me dando feedback aí que é importante, para eu saber se está tudo bem, se eu posso seguir, se a gente continua, ou se eu preciso ir mais devagar. Olha, aqui a gente tem, né, estratégias, né, os comportamentos social desejável, já estava voltando no slide anterior. Comportamento social desejável, tá? Envolve habilidades sociais. Para que a gente tenha um comportamento social desejável, nós precisamos desenvolver algumas habilidades sociais. Por exemplo, aqui coloquei algumas, tá? Manifestar respeito e empatia, expressar opiniões e discordâncias, expressar sentimentos negativos e positivos, fazer, aceitar e rejeitar críticas, falar em público, fazer amizades, abordar autoridades. Aqui são algumas das habilidades sociais que nós temos que desenvolver ao longo da vida para que a gente tenha uma competência social, para que a gente consiga, através da prática dessas habilidades, a gente consiga ter um comportamento social desejável, uma competência social. Então, eu quis mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, né, através de alguns exemplos, que essas habilidades sociais, elas envolvem várias habilidades. Por isso, né, a gente usa no plural, habilidades sociais. Por quê? Porque ela envolve várias habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, eu posso ser uma pessoa que manifesta respeito e empatia, mas se eu tiver dificuldade de expressar opiniões, discordâncias, eu vou ter problemas em algumas situações sociais, né? Então, para que eu tenha um comportamento social desejável, eu preciso desenvolver uma série de habilidades sociais e utilizar essas habilidades no dia a dia para que eu tenha competência social. Agora, os comportamentos, né? O comportamento social não desejável, eles são
comportamentos que a gente também tem que ter atenção, a gente também vai trabalhar com eles, mas são comportamentos que a gente vai trabalhar para que ele não aconteça. E esses comportamentos sociais, né, não desejáveis, eles oscilam eles variam, né, entre comportamentos ativos e comportamentos passivos. Então, é como se fosse uma gradação, entendeu? Entre comportamentos ativos e passivos há uma gradação. O ideal é que a gente tivesse um equilíbrio, né, um comportamento mais assertivo. Mas, infelizmente, a gente tem algumas vezes, né, algumas crianças que tendem aqui a comportamentos mais ativos, que são comportamentos mais, que a gente chama de externalizante, né? Aqueles comportamentos que você vê, né, a olhos nus, você consegue ver, perceber, e as crianças com TDAH apresentam bastante esse tipo de comportamento, principalmente as crianças com TDAH do tipo combinado, que é o tipo que tem também a hiperatividade, a impulsividade, que é a agressão, né, agredir, coagir, manipular, desrespeitar, enganar e etc. São comportamentos ativos, né, comportamentos externalizantes que muitas crianças com TDAH, em alguns momentos, acabam apresentando. Por quê? Porque eles não desenvolveram, vou voltar aqui, as habilidades sociais necessárias para lidar com as situações do dia a dia. Então, eles acabam agindo de formas que são indesejáveis, né, que não são desejáveis, desenvolvendo comportamentos que não são desejáveis para tentar lidar com as situações, porque eles não sabem como lidar, ok? Então, a criança, quando ela age de forma agressiva, o que ela está dizendo para a gente é que ela não desenvolveu uma série de habilidades sociais para que ela consiga agir naquela situação de uma outra forma. Por outro lado, nós temos aqui uma série de comportamentos passivos, né, que é muito comum em crianças TDAH do tipo desatento, que é isolar-se, omitir-se, autodepreciar-se, submeter-se, né, e uma série de outros comportamentos também passivos. E todos esses comportamentos indesejáveis, né, eles acabam sendo gerando, né, problemas ou transtornos psicológicos. Então, como eu falei, né, o TDAH é um transtorno que tem, né, muitos desses comportamentos, o autismo, enfim, e não só transtorno, mas problemas psicológicos também podem estar associados a esses tipos de comportamento. Vamos voltar aqui de novo. Então, por que eu estou falando isso, né? Essa classificação, mostrando tudo isso? Mostrando porque, diante das situações do dia a dia, que vão nos exigir um comportamento, o meu comportamento vai ser adequado ou inadequado de acordo com o meu repertório de habilidades. Se eu tenho um repertório de habilidades que vai me proporcionar ter um comportamento mais adequado, ok, eu vou desenvolver comportamentos sociais mais adequados, desejáveis. Mas se eu não tenho uma série de habilidades sociais, né, que vão me permitir ter comportamentos adequados, eu vou acabar tendo comportamentos, né, mais disfuncionais, comportamentos que vão tender para a questão do ativo, né, que é da agressão, da coerção, da manipulação, do desrespeito, ou de comportamentos mais passivos, que são comportamentos mais introspectivos, né, de se submeter, de se omitir, de se isolar. Então, tudo isso vai depender do quanto eu tenho desenvolvido as minhas habilidades sociais. Agora, pensando numa criança, a gente já sabe que a criança ela não tem um pleno desenvolvimento das habilidades sociais, porque ela é criança ainda, ela ainda está se desenvolvendo, né? Nós que somos adultos também estamos desenvolvendo habilidades sociais até hoje. Né? Imagina uma criança, né? Imagina uma criança que está aí no seu desenvolvimento natural de vida. E aí, quando você coloca uma criança com TDAH, isso ainda é uma verdade ainda maior. Por quê? Porque ela tem toda a questão de ser criança, né, que ainda está em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, mas ela também tem o TDAH que
traz uma série de comportamentos, uma série de dificuldades para ela, né? Pelo próprio transtorno. E a gente vai ver aqui duas coisas básicas das habilidades sociais que tem tudo a ver com TDAH. Um pouquinho para frente, mas eu vou falar para vocês. E aí, quando a gente fala em habilidades sociais, a gente está falando de algo, né, que é muito amplo. Como eu falei, habilidades sociais, ele envolve uma série de habilidades. Eu até já falei algumas aqui para vocês. Mas quando a gente vai fazer uma avaliação da criança, né, que a gente vai identificar ali que tipo de dificuldade ela tem, né, quais são as inabilidades sociais que ela apresenta, a gente vai fazer essa avaliação em 10 eixos. Okay? Que às vezes a gente até agrupa uns, né? E coloca aí em 8 mais ou menos. Mas de 8 a 10 eixos, dependendo do autor ali que está fazendo a classificação. Mas a gente vai fazer isso em 10 a 8 eixos. E cada eixo tem uma série de habilidades. Então, quando a gente vai falar de habilidades sociais, não dá pra gente só falar assim, meu filho tem dificuldade de se relacionar. Meu filho tem dificuldade de se relacionar com outras crianças. Meu filho tem dificuldade de brincar com outra criança. Tá, ok. Isso é uma coisa muito ampla. Vamos agora identificar quais são as habilidades que ele não tem desenvolvida, que faz com que ele não consiga brincar com outra criança, que faz com que ele não consiga interagir com o outro, que faz com que ele não consiga manter amizade, que faz com que ele não consiga ser chamado para as festinhas, que faz com que ele não consiga ter, né, amigos que vão à casa dele ou que chamam para que ele vá à casa do amigo. O que ele precisa desenvolver? E isso, lá na terapia, né, o profissional que está atendendo a criança, o psicólogo, né, que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, né, que vai trabalhar com esse treinamento de habilidades sociais, ele vai fazer esse mapeamento. E aí a família, ela vai trazendo esses elementos, né, de uma forma orientada ali pelo profissional para que a gente consiga fazer esse mapeamento. E ali no consultório também a gente vai fazer uma identificação de algumas dificuldades. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção, gente, vocês não precisam ficar preocupados em gravar e saber esses nomes, nada disso, tá? É só para vocês terem uma noção que falar de habilidades sociais não é uma coisa simples, não é algo que dá pra gente resumir em poucas palavras, porque treinamento de habilidades sociais envolve uma série de habilidades. Uma série de habilidades. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, aqui, né? Acho que não vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. Dentro das habilidades sociais, a gente tem alguns grupos de habilidades, ok? Então, a gente tem habilidades que envolvem a civilidade, habilidades que envolvem fazer e manter amizades, habilidades que envolvem expressar solidariedade e empatia, manejar conflitos e resolver problemas pessoais, experimentar afeto e intimidade, falar em público, comunicação e assertividade. Então, aqui nós vimos, 8 grupos de habilidades sociais, e dentro de cada grupo desse tem uma série de habilidades a serem desenvolvidas. Eu vou dar só um exemplo para vocês de uma que tem muito a ver com TDAH, que é, deixa eu ver aqui, eu vou ler porque é muita informação, muita palavrinha pra gente lembrar assim, tá? Que é a questão da fazer e manter amizade. Isso é uma queixa muito comum de crianças e principalmente adolescentes TDAH. Então, dentro do grupo, né? Do grupo das habilidades sociais relacionadas a fazer e manter amizades, olha quantas habilidades a gente precisa desenvolver. Iniciar a conversação. Então, a criança e a adolescente ele tem que saber iniciar uma conversação. Apresentar informações livres, quer dizer, falar daquilo que ele gostaria de falar. Ouvir e fazer confidencialidades. Demonstrar gentileza. Manter contato sem ser invasivo. Olha aqui, gente, a gente sabe que crianças com a TDAH, eles são muito invasivos, eles tocam muito,
né? Eles cutucam muito o outro, não deixam o outro falar, enfim. Expressar sentimentos. Isso, claro, né? Não expressar sentimentos de uma forma exacerbada, expressar sentimentos de uma forma funcional, tá? Elogiar, dar feedbacks, responder a contato. Então, alguém fez um contato, ela responder de uma forma, né, eficiente. Enviar mensagem. Então, isso é uma coisa que acontece muito. A criança, né, o adolescente, principalmente, pré-adolescente, faz amizade, conhece alguém, conversa ali, mas depois ela não consegue ter uma atitude de aproximação daquele coleguinha, né? E aí ele não manda mensagem, ele não liga. E aí o outro, por sua vez, né, também não manda, e aí a amizade esfria e acaba, né? Ou então o outro manda e ele não responde, porque esqueceu, porque ficou com vergonha, enfim, por vários motivos. Manifestar solidariedade diante de problemas. Então, vocês viram aqui que só dentro desse grupo, né, de fazer e manter amizade, quantas habilidades aquela criança, aquele adolescente tem que desenvolver. Se a gente falar sobre comunicação, por exemplo, então a criança e o adolescente tem que aprender a iniciar e manter uma conversação. O quanto isso é difícil para o TDAH, né? Manter a conversa. Ouvir o que o outro está falando e responder aquilo que o outro está falando, e não aquilo que ele está imaginando, aquilo que na impulsividade dele ele está falando. Fazer e responder perguntas. Saber perguntar, saber responder aquilo que o outro está perguntando. Pedir e dar feedbacks. Elogiar, agradecer. Agradecer o elogio do outro, dar opinião. Então, tudo isso são habilidades que estão dentro desse grupo da comunicação. Então, só para vocês entenderem que é complexo. Não é algo difícil, gente, assim, impossível. Claro que não. Tanto é que existe um treino para isso. Mas é complexo. E aí, quando você, né, mãe de TDAH, estiver analisando o comportamento social do seu filho, procure observar esses detalhes, né? Como que ele se expressa? Como que ele reage à fala do outro? Ele consegue ouvir o que o outro está falando? Quando ele fala, né, ele está dando continuidade à conversa que está sendo feita ou ele está mudando de assunto? Quando alguém faz uma crítica, ele consegue ouvir essa crítica? Ou ele reage de forma agressiva? Ele consegue emitir a opinião dele? Ou ele está sempre calando o que ele pensa e fazendo o que o outro quer, né? Então, ele tem um comportamento muitas vezes invasivo, né? E de muita proximidade, ou ele é distante. Tudo isso a gente vai observando, porque são nesses detalhes que a gente vai percebendo, né, quais são as habilidades que a criança ainda não desenvolveu. E essas habilidades é que a gente vai começar a treinar com ela. E aí, dentro dessas habilidades, como que a gente pode fazer esse treinamento? Como que a gente pode promover essa aprendizagem? Então, a gente faz isso de 3 formas, basicamente, existem outras, mas basicamente 3 formas. Através da modelação. E o que é a modelação? É quando a gente tem um modelo e a criança ela vai repetir, reproduzir, ela vai se espelhar nesse modelo. E essa é uma das formas mais eficientes. Por quê? Porque quando a criança observa, né, principalmente em casa, observa como a mãe, como o pai, como outras crianças, elas interagem umas com as outras, elas se relacionam, se ela consegue fazer essa observação, ela aprende pela modelação, ela aprende pelo modelo. Por isso que nós adultos sempre temos que ser esse modelo para a criança, né? A referência, aquele que ela vai olhar e vai aprender formas de ser e agir. Então, se ela percebe que se ela começa a observar o nosso comportamento de adulto, que a gente consegue parar para ouvir o outro, que a gente é respeitoso nas palavras, se a gente não é agressivo na forma de falar, se a gente responde, né, aquilo que o outro está perguntando com respeito, tudo isso a gente vai ensinando para a criança, mesmo sem a gente ter aquela intencionalidade, né?
mas a gente vai ensinando. Agora, se a gente só fala gritando, se a gente, enfim, não dá muita bola porque o outro está falando, se a gente está o tempo todo em atrito, a gente também está passando esse modelo para a criança. Uma outra forma é através da instrução. O que é instrução? Eu dou um comando, eu dou uma instrução, eu dou uma explicação e uma instrução de como agir em determinadas situações. E isso faz parte do treino. O treino da criança, você vai ser tanto modelo para ela, quanto você vai também dar a instrução do que ela deve fazer em determinadas situações. Então, se o seu filho com TDAH tem dificuldade em se aproximar de outras crianças, em puxar assunto, né? Chegar num ambiente com outras crianças e interagir naquele grupinho, você vai ensinar para ela como ela deve fazer nessa situação, né? Se eu cheguei num lugar e tem outras crianças ali, o que eu faço? O que eu posso fazer para interagir com aquele grupo? E a gente vai ensinar mesmo que ela deve falar, como ela deve agir. A gente vai instruir essa criança na forma como ela deve fazer naquela situação. Oi, Elisa! E uma outra forma é a criança perceber as consequências do ambiente. Então, se aquilo que ela fez não foi eficiente, provavelmente a consequência vai ser ruim para ela. E a tendência é ela deixar de ter aquele comportamento. Então, a consequência do ambiente também modela comportamento, também desenvolve comportamento, ok? A gente precisa ficar atento em relação a isso. Peraí, só um minutinho. Tá. E aí, como a gente estava falando, né? Dentro dessas habilidades sociais, que existem várias habilidades, existem duas coisas, né? Duas habilidades que são básicas para o treinamento de habilidades sociais. Então, assim, aprender a ouvir o outro, aprender a respeitar, né, a opinião do outro, saber perder, saber dar feedback, receber feedback, tudo isso, gente, só é possível. Todas as habilidades sociais, elas só são possíveis quando a gente tem duas habilidades desenvolvidas, que é a regulação emocional e a flexibilidade cognitiva. Nós temos uma live só falando sobre regulação emocional aqui no Instagram. Nós temos também uma outra live falando sobre flexibilidade cognitiva. Foi tudo mês passado, essas lives no mês de julho que eu fiz, né? Que eu até falei que ia tirar do ar, mas eu ainda não tirei. Vou tirar só no final do mês junto com essas aqui que a gente está fazendo. Então, quando a criança ela não tem uma boa... não tem habilidade de regulação emocional e flexibilidade cognitiva, ela vai, com certeza, ter dificuldade de lidar, né? Ter dificuldade de lidar com outras pessoas, de interagir. Ela vai também ter dificuldade nas habilidades sociais. Por quê, gente? Quando você ouve uma crítica, né? Quando você ouve algo que você não quer, quando você se frustra, e relacionamento é isso. É eu esperar a vez do outro, é eu falar e parar e esperar a vez do outro falar. É eu não concordar com o que o outro está falando ou fazendo, mas eu respeitar. Tudo isso envolve regulação emocional. E tudo isso também envolve flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de pensar de várias formas. Se eu sou muito rígido na minha forma de pensar e fazer as coisas, eu não vou aceitar a forma do outro. A forma do outro pensar e do outro fazer. E aí eu vou entrar em atrito com essa pessoa com muito mais frequência. Então, se a criança ela não tem uma boa flexibilidade cognitiva, ela só vai querer brincar do mesmo jeito, que é o jeito dela. E se ela tá junto com uma outra criança que quer brincar de uma outra coisa ou de um outro jeito, ela não vai conseguir. Eu via muito isso com a minha sobrinha quando ela era pequena. Ela tinha muita dificuldade de brincar com outra criança, né? Minha sobrinha tem TDAH. E às vezes ela ia, né, no lugar e tinha as primas, né, mais ou menos da mesma idade, um pouquinho mais velha, mais ou menos da mesma idade, e ela começava a brincar. Gente, era uns minutos que ela conseguia brincar. Daqui a pouco saía briga. Por quê?
porque ela queria impor o jeito dela, ela queria que as coisas fossem feitas do jeito dela, ela tinha dificuldade de fazer essa troca, né? De, ó, vamos um pouquinho do meu jeito, agora vamos um pouquinho do seu, vamos negociar aqui, que a criança, ela vai fazendo isso naturalmente, né? Vai aprendendo a fazer isso naturalmente. Mas as crianças têm TDAH, costumam ter muita dificuldade. E aí, como ela tem dificuldade de autorregulação emocional, a briguinha que era isso aqui, vira isso aqui, né? Então, tudo ganha uma proporção muito maior do que o fato em si. Então, a base do treinamento para o desenvolvimento de habilidades sociais é o treinamento, desenvolvimento de habilidade de regulação emocional e flexibilidade cognitiva. Se a gente for parar para pensar, quem está me acompanhando aqui há mais tempo, né? Eu rodo e volto sempre para o mesmo lugar. Eu rodo e volto sempre para o mesmo lugar. Por quê? Porque de tudo que a gente fala dentro do tratamento de crianças com TDAH, tudo tem a ver com as funções executivas, principalmente regulação emocional e funções executivas, né? Que são duas coisas diferentes. Tudo tem a ver com regulação emocional e as funções executivas, principalmente duas habilidades das funções executivas, aliás, 3 habilidades das funções executivas, que são controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, que a gente tem aqui no Instagram 3 lives, uma para cada habilidade dessa, bem explicadinho, com várias dicas de como você pode treinar seu filho em casa. Oi, Kátia! Seja bem-vinda! Então, a base do treinamento é a regulação emocional e a flexibilidade cognitiva. É a base. Sem isso, fica muito difícil desenvolver habilidades sociais. Então, quando a gente vai trabalhar com a criança, a gente trabalha tudo isso de forma englobada, né? De forma global, né? A gente vai trabalhando todas essas habilidades juntas, né? Para que a gente consiga ter um bom resultado, um resultado mais rápido também, né? Porque não dá pra gente trabalhar uma coisa separadinha da outra. Apesar do nosso objetivo, né, muitas vezes estar focado em uma habilidade, mas quando a gente trabalha uma, a gente automaticamente está trabalhando as outras também. Então, sempre quando a gente for falar de comportamento no TDAH, tudo vai rodar e vai cair nessas habilidades aí de regulação emocional, de flexibilidade cognitiva, de controle dos impulsos, que são aquilo que a gente precisa desenvolver na criança com TDAH para que ela consiga, né, ter uma boa habilidade emocional, uma boa habilidade social e também comportamental, tá? E até cognitivo. Então vamos lá? Vamos continuar? Tudo bem? Vamos falar aqui então da parte prática, né? Já que essa live não tá conseguindo me ouvir, Kátia? Ih. Oi, maestria psicopedagógica. Será que é a Ana? Oi. Tá conseguindo me ouvir, Ana? Você que entrou agora? Sim ou não? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, tá. É porque a Kátia falou que tava mudo. Ah, então tá ótimo. Obrigada. Kátia, então deve ser alguma coisa aí na sua conexão, no seu celular. Porque a Ana falou que tá ouvindo. Então, Ana, você entrou agora, a Kátia também, né? A Elisa. O que eu tô falando, né? A gente vai entrar agora numa parte mais prática, né? O que eu falei até agora, né? Da importância desse treinamento das habilidades sociais. A gente falou aqui também que as habilidades sociais, elas envolvem uma série de habilidades, né? Uma série de habilidades, e que quando a criança ela não tem essas habilidades bem desenvolvidas, ela não vai conseguir ter uma competência social, ela vai acabar desenvolvendo, então, comportamentos sociais inadequados, que são frutos de uma inabilidade em várias habilidades sociais, né? Na verdade, é um conjunto, a gente falou aqui que são 8 categorias, dentro de cada categoria tem várias
várias habilidades. Então, quando a criança ela não tem essa habilidade desenvolvida, ela acaba apresentando comportamentos inadequados, e isso é um sinal para que a gente consiga perceber que, se ela está apresentando aquele tipo de comportamento inadequado, ela está mostrando para a gente que ela precisa aprender, desenvolver habilidades sociais, que ela ainda não desenvolveu. Mas não basta a gente falar habilidades sociais de uma forma ampla. Existe uma série de habilidades. Quais são as habilidades que seu filho ainda não desenvolveu? Então, se ele tem dificuldade de brincar com uma outra criança, observe seu filho brincando para você perceber o que acontece ali. Por que ele não consegue brincar? É porque ele não consegue dividir o brinquedo? É porque ele não tem ainda uma flexibilidade cognitiva para aceitar a forma que a outra criança tem de brincar e só quer brincar do jeito dele? Ele se desregula emocionalmente muito rápido, qualquer frustraçãozinha que faz parte de um relacionamento, ele explode com facilidade, ele não consegue ouvir o coleguinha, ele só quer falar, ou ele só diz amém para tudo e ele não consegue colocar a opinião dele, né? Ou então ele tá ali, mas ele tá o tempo todo agarrado com a criança, cutucando a outra criança. Então você vai observar quais são as dificuldades que seu filho está apresentando nos relacionamentos, para você perceber quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, né? E isso é importante pra gente. Quando a gente está lá no consultório, a gente faz esse mapeamento junto com a família e junto com a criança, observando o comportamento da criança, né? Criando situações ali no consultório para identificar essas habilidades, e depois a gente faz o treino dessas habilidades. E aí, lembrando, só para a gente não perder aqui o início da live, que esse treino ele é feito no consultório de forma individual, mas principalmente ele precisa ser feito no consultório em par e em grupo. Então você vai fazer um treino individual, mas depois você vai colocar essa criança em par para poder fazer um treino mais natural um pouco, né, mais real ali. Depois você vai colocar essa criança em pequenos grupos. E esse treino também deve ser feito em casa, no dia a dia, com você, mãe, pai, né? Mediando esses relacionamentos, ensinando a criança algumas habilidades para que ela consiga, de forma mais natural, né? Mais contextualizada, desenvolver essas habilidades e também utilizar essas habilidades no dia a dia. Então, esse treinamento de pais, esse viés, né, esse eixo do treinamento de pais de habilidades sociais, elas são muito importantes. Por quê? Porque as habilidades sociais, elas não podem ser trabalhadas só no consultório. Não tem como, gente, porque o consultório é um ambiente manipulado, organizado, com suporte para a criança, que nem sempre a criança vai ter no dia a dia. Então, é necessário fazer esse treinamento também no dia a dia, em casa, através da mediação da família, tá? Então vamos lá. E eu falei, a gente estava encerrando aqui a fala para eu entrar na parte prática, que não tem treinamento, não tem como fazer treinamento de habilidades sociais sem que a criança primeiro desenvolva regulação emocional e flexibilidade cognitiva. São duas habilidades de base para que ela consiga desenvolver as habilidades sociais. Então é muito importante isso, porque muitas vezes a gente está ali, né, no consultório fazendo um monte de coisa, né, estimulando a parte social, mas a gente não consegue bons resultados. Por quê? Porque a base não tá legal. E a base, quase tudo que a gente trabalha com TDAH, a base é regulação emocional e funções executivas. E dentro das funções executivas, principalmente, flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória operacional. Então, é isso que a gente tem que trabalhar de base, tá? Seja você psicólogo, que trabalha com a TCC, que aí você vai fazer um treinamento, né? Você vai fazer o treinamento mais intensivo, né? Mais sistematizado. Mas se você é psicopedagogo, quando você vai fazer uma avaliação da criança, né? Da parte cognitiva, né? Da parte ali da aprendizagem dela, você tem que identificar como é que está a regulação emocional dessa criança, como é que está essas funções executivas, né? Flexibilidade cognitiva, controle inibitório, porque tudo isso influencia. Influencia na leitura, influencia na escrita, influencia na matemática, influencia na aprendizagem como um todo, influencia nos relacionamentos, influencia na questão emocional, influencia em tudo, tá? Então é importante identificar isso na sua avaliação.
Vamos lá, eu vou dar aqui pra vocês, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 e mais um plus de dicas, tá? Que são dicas que a gente utiliza no consultório, que ensina a criança, que ensina a família a utilizar, que faz parte do treinamento de pais, mas que você também pode utilizar em casa. Primeira coisa que é o básico, tá? Antes de eu dar as dicas, as outras dicas, eu vou dar a dica de ouro. Dica de ouro, tá, gente? Brinque com seu filho. Se seu filho é criança, né? A gente costuma falar muito mais para criança aqui. Brinque com seu filho. E brinque com seu filho interagindo com ele, né? Fazendo a interação com ele de forma que você consiga perceber quais são as dificuldades que ele tem na brincadeira, mas que também você possa ali ajudar o seu filho a desenvolver algumas habilidades. Não é brincar como se você estivesse dando aula para ele, tá, gente? Senão fica uma brincadeira super chata, tá? Mas quando você brinca com seu filho, você tá ali manipulando, né, aqueles comportamentos, né, e mediando aqueles comportamentos na prática. Então, quando você está brincando com seu filho, você está ajudando o seu filho a desenvolver a atenção conjunta, né? Então, o que é atenção conjunta? Atenção compartilhada também, outro nome que se dá para isso. É quando duas pessoas, né, você e seu filho, estão com a atenção na mesma coisa, estão com foco na mesma coisa, que é a brincadeira. Né? Vocês estão ali desenvolvendo troca de turnos. O que é troca de turnos? Agora é minha vez, depois é sua vez. Agora é sua vez, depois é minha vez. Essa troca de turnos, gente, é muito importante. A gente aprende isso na brincadeira. É na brincadeira que a gente aprende. E aonde que a gente vai usar isso? Em toda a nossa interação social, principalmente na comunicação. Por quê? Porque na comunicação é troca de turnos. Eu falo e você ouve. Você fala e eu ouço. É troca de turnos o tempo todo. E como é que eu aprendo isso? Nas brincadeiras, nos jogos, né? Você vai trabalhar ali interesses compartilhados. Então eu tô brincando aqui com você, eu tô brincando aqui com essa pecinha do jogo e você quer, né? Você tem um interesse naquilo que eu estou brincando e você quer aquele objeto. Como que nós vamos negociar? Olha, eu peguei ele primeiro, eu vou terminar e dou para você, você espera. Ou então, olha, tudo bem, começa você brincando, depois você passa para mim. Então, essas negociações, né? E esses interesses compartilhados, a cooperação, você vai trabalhar com a cooperação. Então, brinquem de coisas que vocês possam fazer juntos, né? Montar coisas juntas, onde vocês vão poder colaborar com o outro. Desenvolver brincadeiras e a criança aprender a desenvolver brincadeiras apropriadas com o brinquedo. Então, quando você está brincando com a criança, você está mostrando para ela ali que esse objeto é para usar daquela forma. É claro que ele pode ter, né, a imaginação dele, criar outras formas. Não é para a gente limitar a criatividade e a imaginação da criança. Mas quando você pega ali, né, não é o caso aqui, tá, gente? Finge que isso aqui é um telefone, enfim. E eu pego isso e boto aqui, né? E brinco que eu estou falando no telefone. Ou eu pego alguma coisa que simula um microfone. E eu pego e finge que estou cantando, falando. O que eu estou mostrando para essa criança? Que esse objeto serve para aquilo que eu estou fazendo. Então você está ali ensinando para ela que brincadeiras ela pode ter com aquele brinquedo que a criança tá ali, tá? Pode parecer, gente, bobagem, mas não é. São pequenos detalhes que vai fazer diferença na hora que a criança estiver brincando com a outra. E principalmente quando ela estiver interagindo ali com a outra em outras situações que não seja só brincadeira, tá? E aí nós vamos para as dicas. Primeira coisa que a gente sempre faz, né, em tudo, vocês vão ver que tudo gira e cai nisso, que é a questão das emoções. Então, é importante que você trabalhe as emoções do seu filho. A gente vem falando muito sobre isso na aula passada. Na aula não, desculpa. Na live passada. Olha, eu já tô aqui com aula. Na live passada, né, nós falamos muito sobre validação emocional, falamos muito sobre as emoções. E a etapa principal, né, a etapa principal é essa de você
mostrar para o seu filho como ele pode fazer para identificar as suas próprias emoções. Gente, a internet está ruim para vocês também? Peraí. Ou é só Eliane? Vamos ver se vai melhorar, porque... Vê se melhorou, meninas. Eu tava na minha internet do celular, esqueci de ligar o Wi-Fi. Olha que loucura, por isso que tá ruim. Poxa. Vê se agora melhorou. Eu acho que era isso. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que era esse o problema. Tá péssima ainda? Oh, meu Deus. Tomara que eu consiga gravar direito, né? Porque aí vocês conseguem assistir depois, né? É uma pena. Mas enfim, eu vou continuar para ver se eu consigo gravar pelo menos, né? Se por acaso não der, melhorou, né? É porque eu tava no 4G. 4G aqui não é legal. Esqueci do celular. Esqueci de acionar o Wi-Fi. Vamos lá. Qualquer coisa, gente, se a gravação não ficar boa, o som, a gente marca uma outra live outro dia e eu repito aí a nossa live pra gente não perder esse conteúdo, né? Que eu quero deixar gravado esse conteúdo. Então, trabalhar as emoções da criança, tá bom? A criança precisa entender as suas emoções, ela precisa exibir, né, exteriorizar suas emoções de forma assertiva também e reconhecer as emoções nas outras pessoas. Gente, crianças com TDAH, elas têm muita dificuldade de fazer leitura não verbal. Elas têm dificuldade de perceber que o outro não tá gostando daquilo que ela tá fazendo. Então ela continua fazendo, ela fica aquela criança chata, sabe, inconveniente. Por quê? Porque ela não faz essa leitura dessas pistas sociais de que o outro não tá gostando da brincadeira que ela tá fazendo, né? Então, quando você começa a trabalhar as emoções, você também começa a trabalhar a empatia, porque você começa a trabalhar as emoções no outro. O que o outro tá sentindo? E você pode fazer isso, né? Tanto através das brincadeiras, mas você pode fazer isso como instrução mesmo, como eu falei, né? A modelação é uma forma de ensinar, mas a instrução também é uma forma de ensinar. Então você pode pegar, fotos ou imagens da internet. Vou dar um exemplo aqui, né? Então você mostrar para a criança, olha, vamos observar esse desenho aqui. O que você acha que essa criança está sentindo? O que está acontecendo aqui? Ah, tem um bichinho, não sei o quê. O que ela está sentindo? O que você acha que ela está sentindo? Olha o rostinho dela, olha o corpinho dela. E o que você acha que ela está sentindo aqui? Ah, ela tá sentindo frio, porque ela tá aqui assim, né? Ou ela tá sentindo medo, ou ela tá sentindo raiva. O que ela tá sentindo nessa situação? E você, se você visse um bichinho desse, o que você ia sentir? Você também ia sentir medo? Então isso é uma forma da gente psicoeducar, né? Da gente educar as emoções da criança, a gente ensinar a criança a fazer essa leitura, né, do não verbal, para que ela consiga, quando ela estiver junto com outra criança, perceber as pistas sociais. Pode pegar uma outra, ó. Aqui, a criança, né, aqui no caso ela machucou, ralou o joelho. Então, o que essa criança está sentindo aqui? Será que é raiva? Será que é medo? Será que é dor? Ela está triste? Ela está feliz? Então, fazer essa leitura, né, do rostinho da criança, das emoções, do que ela sentiu nessa situação. E colocar sempre o seu filho naquela posição. E se fosse você? Como é que você se sentiria nessa situação? Você também ia ficar triste? O que você poderia fazer para melhorar? Então, tudo isso são treinos que a gente vai fazendo com a criança, tá? A gente pode fazer isso de várias formas. Uma outra coisa, além de trabalhar essas emoções, né? A gente pode também trabalhar com as pistas visuais. O que são pistas visuais? São lembretes, bilhetinhos, lembretes de como essa criança pode agir em determinadas situações. Então, por exemplo, se ela tem dificuldade de iniciar uma conversa, né, ela chega nos lugares e tem dificuldade de iniciar uma conversa, você pode criar essas pistas visuais onde a criança vai ter ali um lembrete de como ela pode começar uma conversa, de frases que ela pode falar,
quando ela encontrar com algum coleguinha, de como ela puxa assunto. Você pode também colocar pistas visuais com estratégias de autorregulação emocional, né? O que ela deve fazer quando ela sentir que ela está desregulando emocionalmente, né? Pistas visuais com regras, com rotinas. Então, se a criança vai em determinado ambiente, você pode criar algumas pistas visuais com as regras daquele ambiente, para que ela vá internalizando isso. Então, as pistas visuais, elas são muito importantes. Eu fiz uma live há um tempinho atrás sobre regulação emocional, que eu coloquei na live, até algumas mães ganharam o e-book da live com os cardzinhos, né, pra gente montar os cardzinhos de pista visual de regulação emocional, que são uma forma da gente poder trabalhar com essas informações de uma maneira mais que não sobrecarregue a memória operacional da criança, que não sobrecarregue, né, o cognitivo dela, a ponto dela ter que, na hora da situação, ter que lembrar daquela informação, manipular a informação no cérebro e usar na prática. Se a gente trabalha com a pista visual, a gente diminui esse processo, né? A gente torna esse processo menos complexo e não sobrecarrega tanto o cérebro da criança. Outra coisa que a gente pode fazer a gente chama de role play, né? Que é como se fosse um teatro, uma simulação, que a gente faz muito no consultório, né? Mas você pode fazer em casa também. Então você pode pegar em uma situação que a criança vai enfrentar. Então, por exemplo, a ida no parquinho, ou a ida no cinema, enfim, a saída para uma excursão com a turma do colégio, alguma situação que a criança vai enfrentar, né? Que vai ter interação social, e você vai criar ali um roteiro e vai fazer a simulação com a criança. Vai fazer como se fosse um teatrinho mesmo, brincar de faz de conta, né? Você vai brincar ali com a criança, criando um roteiro de como ela deve se comportar naquela situação. E aí, como você, mãe, pode saber, né? A forma como a criança deve se comportar naquela situação, né? Primeiro, conhecendo as regras daquele ambiente, mas também passando a fazer uma coisa que a gente pouco faz, que é observar. Então, observe as crianças da faixa etária do seu filho, como elas agem, né, nas diferentes situações. E isso passa a ser um referencial pra gente, né? E aí, como é que a gente trabalha com roleplay? A gente vai pegar a situação, a gente vai fazer um roteirinho, né, de como a criança deveria agir naquela situação, e a gente vai fazer uma simulação ali com a criança, né? Então, por exemplo, você pode simular uma situação onde a criança conhece um amiguinho, né? E aí, como é que você faria? Ó, a situação você conheceu um amiguinho novo, e aí você vai conversar com esse amiguinho, puxar assunto. Como é que seria isso? Daí você faz um roteirinho, como se fosse um teatro, um teatrinho mesmo, e você vai fazer ali a simulação junto com seu filho. Então, ó, vamos imaginar que eu sou você, e você é o amiguinho lá que eu conheci. Então, como é que eu faria para me aproximar de você? Oi, meu nome é fulano, gostaria de brincar com você, posso brincar com você? Né, alguma coisa assim. Claro que eu falei com frase de adulto, né? A criança não fala gostaria de brincar com você, né? A criança fala, posso brincar com você, né? Enfim, ou então vai se enfiando na brincadeira, que geralmente eles fazem isso, nem pergunta. Mas você pode ensinar a criança, né? Oi, meu nome é fulano, posso brincar com você? Né? Oi, meu nome é fulano, e o seu? Então são frases, gente, boba, que a gente ensina a criança ali na simulação, ela vai fazendo aquelas simulações e ela vai treinando como que ela faz para, quando ela encontrar um amiguinho novo, como ela faz para fazer essa interação, né? Ou então, uma situação de brincadeira, né? Você tá brincando ali com um brinquedo e o seu amiguinho quer o brinquedo que tá com você. Como é que você deve agir nessa situação? Né? Qual é a melhor forma de agir? É dizer não em ponto final e virar as costas? Enfim, como você pode agir? Olha, você pode falar para ele, olha, agora eu tô brincando, daqui a pouquinho quando eu terminar eu te empresto, tá bom? Né? Ou então, tudo bem, eu não quero mais brincar com esse não, pode brincar, depois eu brinco. Então você vai treinar a criança com diversas possibilidades de ação, né? De uma forma, claro, artificial, porque você está simulando ali aquela situação, mas ao mesmo tempo a criança está vivenciando
através da brincadeira, através do teatro, aquela situação. E, gente, a brincadeira, né? Até a Ana colocou aqui em cima. Brincar com esse direcionamento terapêutico. Isso aí. A brincadeira, ela é muito importante, né? Por quê? Porque pra gente, brincadeira é fantasia. Pra gente, brincadeira é algo que não é real, né? Mas pra criança, a brincadeira é realidade. É realidade. Quando a criança tá brincando, aquilo pra ela passa a ser real. Então, quando a gente está fazendo uma simulação, uma brincadeira, um teatro com ela ali naquela situação, aquilo passa a ser real. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu estava atendendo a minha pequenininha de 4 anos e foi muito engraçado, porque a gente estava brincando de massinha, panelinha, não sei o que, fazendo comidinha e tal, e aí ela fez uma comidinha, botou na panelinha, né, botou aquele monte de comidinha, e eu era a filha, ela era a mãe. E aí, olha que engraçado, né? Ela chegou pra mim, e a mãe, aquela mãe autoritária, né? Porque eu tinha que fazer exatamente o que ela queria. Ela tinha um brinquedo que era uma pia, né? E aí eu tinha que lavar a mão, ela me dava o sabonete, eu lavava a mão e tal, e ela me dava comida, eu comia. Ok. Quando chegou a vez dela, agora era a vez dela, troca de turno, né? Então agora você é a filha, eu sou a mãe. Fiz a comida e tal, levei a torneirinha, fiz a mesma coisa que ela fez, o mesmo procedimento dela. Espelhei exatamente o que ela fez. Quando eu trouxe a pia para lavar a mão, que foi algo que ela me impôs, né? No autoritarismo dela, ela me impôs fazer. Quando eu fiz a mesma coisa com ela saiu correndo pela sala, ficou correndo na sala, como se fosse assim, não quero lavar a mão, não vou lavar a mão. Começou a desobedecer, sabe? Então, assim, naquele momento ali, o que aconteceu? Ela estava mostrando que, olha, na minha vez eu faço o que eu quero. Então a gente começou a trabalhar justamente isso, né? Que nem sempre a gente vai fazer com que o outro faça o que a gente quer, mas nem sempre a gente também vai fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Então se eu sou a mãe e tá na hora de comer, é hora de comer, não é hora de correr pela casa e tudo mais. Então a gente foi trabalhando ali numa brincadeira alguns comportamentos, eu pude perceber como é. Porque no dia a dia dela, ela é aquela criança que só faz aquilo que quer na hora que quer, né? Ela não é uma criança que tem um comportamento da mãe fala e ela obedece. Ela tem um comportamento da mãe fala e ela come na hora que ela quer, e ela faz na hora que ela quer, enfim. E ela demonstrou ali. E aí eu comecei a modelar o comportamento dela, né? Agora é a hora depois é a hora então agora primeiro a gente vai comer, depois a gente vai brincar. Então eu fui modelando com ela, fui orientando dentro de uma brincadeira o comportamento que era esperado dela naquela situação específica, que é a hora de comer, que em casa não tá legal. Então eu fui fazendo com ela essa simulação, essa brincadeira, para que ela desenvolva essa habilidade. E quando chegar em casa, né, eu oriento a mãe, como a mãe vai agir com ela, e a mãe vai fazer a mesma coisa que eu fiz, e vai dar continuidade ao treinamento, porque o treinamento não fica só no consultório, porque ali a gente, por mais que a brincadeira seja real para a criança, é uma brincadeira, né? E em casa as coisas são mais real. E o último aqui, que eu até já dei uma dica, né, que é a questão do brincar, né? Jogue com a criança, gente. Existem jogos que são adequados a cada faixa etária. Então, jogue com a criança. Jogos de tabuleiro são muito, muito importantes para a criança brincar. Por quê? Porque no jogo, principalmente no jogo, você trabalha a troca de turno, né? Minha vez, sua vez, e oriente a criança, incentive a criança a verbalizar isso. Ok? Por que verbalizar, gente? Porque ela vai, quando ela fala, ela está ouvindo, ela está registrando essa informação em outras áreas do cérebro. E não só tá na percepção dela. Então, incentiva ela a falar, tá jogando ali, né? Agora é minha vez. Agora é a sua vez, mãe. Agora é sua vez, fulano. Né? Incentiva ela a verbalizar para que ela consiga ir desenvolvendo essa habilidade de esperar a sua vez, né? De fazer essa troca de turno. É muito importante. E uma outra habilidade muito importante também, que é ganhar e perder, né? Quando você está jogando com a criança, você está ali desenvolvendo essa habilidade de hora eu ganho, hora eu perco, né? Isso faz parte da vida. Agora, é claro que quando a gente está jogando com a criança, a gente está jogando para se divertir, óbvio, mas também para ensinar.
Então, a sua reação diante da reação da criança vai fazer muita diferença. Então, se a criança ela não sabe perder e ela chora, ou ela quebra um brinquedo, né? Ou, enfim, ou ela joga o brinquedo, diz que não quer mais brincar, e você tem uma atitude ali que não é muito legal, né? Você entra no jogo da criança e começa a desregular emocionalmente também, você vai perder uma grande oportunidade de desenvolver essa habilidade no seu filho. Então, se ele não está conseguindo jogar um jogo porque ele não sabe perder, isso é um sinal de que é uma habilidade que você precisa desenvolver nele. E não algo que você precisa punir, que você precisa brigar, que você precisa bater ou que você precisa botar de castigo. Entendeu? Claro que você pode consequencializar, né, a criança, né? Vamos dizer, se ela... essa minha paciente, por exemplo, de 4 anos, ela tava brincando ali, né, com umas cartinhas, não sei o que, e daqui a pouco ela foi e jogou as cartinhas todas, do tipo, não quero mais brincar, jogou tudo no chão do consultório. O que eu fiz, gente? Eu não vou... Tudo bem que eu, né, sou terapeuta, vou ficar brigando com a criança no consultório, nem cabe, né? Mas eu não vou estar ali, eu não vou catar as cartinhas e guardar, e eu não vou brigar com a criança, e eu não vou achar que aquilo é um absurdo. E o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para ela que quando ela não quer mais brincar de alguma coisa, ela precisa pegar aquilo e guardar, e não jogar, espalhar em qualquer lugar para que o outro guarde, para que o outro tenha que mandar ela guardar. Ela precisa aprender que ela precisa guardar sem que ninguém precise mandar. Então a gente foi trabalhando isso ali, na hora da brincadeira, né? Atender crianças pequenas, né, até 4 anos, é muito legal, porque a gente trabalha com coisas mais naturais, né? Com aquilo que aparece no própria interação com a criança. Então, ali eu pude ensinar para ela, eu pude mostrar para ela e modelar e, né, instruir que cada brinquedo, a gente brinca, é um brinquedo por vez, a gente não pega vários brinquedos, e toda vez que a gente termina de brincar, a gente guarda. Então, isso são coisas que eu tenho lá no consultório como regra, é uma regra. É um brinquedo de cada vez, e toda vez que eu pego o brinquedo, que eu termino de brincar, eu tenho que guardar. Então, isso é uma regra que fica lá, visualmente, eu mostro para a criança, né? Vou dar um exemplo aqui, não é isso aqui, mas eu tenho uma imagem visual, né? Que mostra para ela que é um brinquedo de cada vez, e uma imagem que mostra que ela tem que guardar o brinquedo quando termina. E aí eu mostro para ela, o visual para ela, para que ela vá internalizando essa regra, ok? Mesma coisa em casa você vai fazer, dando essa pista visual, ok? E aí, pra gente encerrar, eu quero falar para vocês da última dica, que é das histórias sociais. Gente, é muito legal a gente fazer isso. Quando a gente vai treinar, né, a gente tem uma intencionalidade, a gente precisa mostrar para a criança como ela vai agir, né, e treinar esse comportamento, a gente faz um planejamento, né, de como a criança vai interagir naquelas situações. A gente faz um roteirinho ali, né, e vai ensinando a criança. E as histórias sociais, elas são muito legais porque são histórias que são usadas para ensinar a criança as habilidades sociais específicas. Então, como é que a gente faz essas histórias sociais? Você vai criar uma situação e você vai contar para a criança uma história, né, que vai mostrar para ela como aquele personagem age em determinada situação. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai inventava muita história. Meu pai é um contador de história muito bom. E ele inventava muita história. E contava muitas histórias também, principalmente as histórias do Esopo, né? Enfim, tem várias histórias que ele contava, fábulas, que tem ensinamentos, né? Moral, aquilo tudo. E ele inventava muitas histórias. Então, por exemplo, eu tinha uma história que ele contava da bicicleta, quando a gente era bem pequenininha, eu e minha irmã, da bicicleta que fugiu de casa, porque a criança, ela ganhou o brinquedo, a criança ganhava o brinquedo, brincava um pouquinho, daqui a pouco largava o brinquedo pra lá, nunca mais olhava o brinquedo. Aí o brinquedo ficou triste, não sei o que, fugiu de casa, foi embora. Aí a criança ficou procurando a bicicleta. Eu sei que tinha uma história, eu nunca mais esqueci essa história, e tinha outras também, de outras parecidas com essa. E assim, como que ele contava a história, né? Do comportamento que a gente acabava tendo, né? Porque a gente ganhava um brinquedo, brincava com aquilo, enjoava, não queria mais saber do brinquedo, queria outro brinquedo novo, né?
Então ele na história, ele contava pra gente, mostrando um comportamento que a gente tinha, sem falar que era a gente, né? E como aquela criança agia e como os pais lidavam com aquela situação e como a criança aprendeu, né, a melhor forma de agir naquela situação. Então, é muito, muito legal. Tinha uma outra história também que ele contava da baleia, não sei o quê, tinha um circo, não me lembro direito da história, mas enfim, que aí não obedecia, aí não foi no circo. Então, assim, ele ensinando ali alguns comportamentos pra gente através dessas histórias. E era muito divertido. Agora, você pode também criar uma história social que é real. E eu vou mostrar pra vocês aqui, bem rapidinho, eu não vou entrar no instrumento, mas se você quiser receber esse instrumento, essa ferramenta que eu vou mostrar agora pra vocês, para você construir uma história social para brincar com seu filho, para treinar o seu filho a brincar com outras crianças. Se você quiser receber, a gente vai fazer um desafio aqui. Na verdade, não vai ser aqui agora na live. O desafio vai ser o seguinte: amanhã, preste atenção, você que está aqui, não perca isso, porque eu vou fazer de propósito, não vou colocar hoje de propósito, para ver se você não vai esquecer. Amanhã eu vou colocar um videozinho aqui no meu Instagram, um videozinho no meu feed, né? Claro, vou fazer chamadinha lá nos stories também. Então fica ligado amanhã. Eu vou fazer um videozinho falando de qual vai ser o desafio que você, mãe de TDAH, vai ter que cumprir para você receber esse PDF com o treino de habilidades sociais através da história social, que é uma ferramenta muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Rapidinho. Ó, a gente vai fazer o encontro para brincar. O que é o encontro para brincar? Você vai fazer uma história social onde você vai planejar um encontro de brincadeira para o seu filho. Brincar com uma outra criança. Pode ser um primo, pode ser um amigo, não importa, tá? Deixa eu fechar aqui rapidinho e vou abrir aqui para vocês. Eita. Aqui. Olha. Como é que a gente faz? Aqui é um exemplo, tá, gente? Vocês não tem que seguir esse exemplo aqui. Vocês vão adaptar o texto dessa historinha ao que vocês vão trabalhar com o filho de vocês, tá? Então aqui, ó. Você vai fazer um encontro para brincar. Você vai planejar com o seu filho para diminuir a ansiedade dele e para dar orientações sobre o comportamento, de acordo com a dificuldade que ele tem. As dificuldades que você sabe que ele tem quando ele encontra com outra criança, quando ele vai brincar. Então, olha só. Eu vou ter um encontro para brincar. Ele pode desenhar aqui se ele quiser, ou botar foto. Um encontro para brincar quer dizer que meu amiguinho fulano vai vir para minha casa para brincar comigo. É como se ele estivesse contando uma historinha, tá? Encontrar um amigo para brincar é muito divertido. Então você vai estar aqui construindo esse livrinho, né? Essa história com ele. E dentro dessa história vão ter os personagens, que é ele e o amigo. E vai ter todo o roteiro dessa brincadeira. Opa! Aqui. Não tem problema eu ficar um pouco preocupado em encontrar um amigo para brincar. Minha mãe e meu pai, ou meu pai, vão me ajudar a me preparar. Então, aqui, por exemplo, eu dou uma dica, né? Se a criança ela tem problemas com os brinquedos dela, tem dificuldade de emprestar um brinquedo favorito, ou medo de outra criança quebrar alguma coisa assim, o que você pode dar de dica, né? Eu posso guardar alguns dos meus brinquedos favoritos num lugar seguro, se eu ficar preocupado com a possibilidade de quebrarem ou que os outros brinquem com ele. Então, isso aqui, gente, não é pra criança ser egoísta, não, tá? É só se a criança tem algum brinquedo favorito, alguma coisa que gera uma ansiedade nela, de alguma criança poder quebrar aquele brinquedo, a gente pode tirar aquele brinquedo, deixar outros brinquedos, tá? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar essa ansiedade num outro momento. Não dá pra gente expor a criança à situação sem que ela consiga lidar com a situação, senão ela vai desregular. Se um outro amiguinho quebrar o brinquedo dela e ela desregular, vai tudo por água abaixo, né? A gente vai criar uma situação para ela vivenciar a brincadeira que
que, pelo menos no planejamento, tem que ser um planejamento que vai oferecer subsídios para o encontro dar certo. Ó, quando meu amigo chegar, eu posso encontrar com ele na porta e dizer oi. Então, olha quantas orientações, gente. Se o seu filho tem dificuldade de fazer essa recepção, você vai colocar isso na história. Se ele não tem essa dificuldade, você não precisa colocar. Você coloca outra coisa, tá bom? Primeiro, minha mãe ou meu pai mostrará a programação. Gente, programação de brincadeira de criança é muito importante. É muito legal de você fazer isso, né? Claro que a criança vai ter a brincadeira livre, não é disso que eu tô falando, mas fazer a programação, né? O que vai acontecer primeiro, né? Então, a programação, ó, ela vai ajudar a criança a ter uma previsibilidade, vai diminuir também a ansiedade. Então, você vai montar, no final tem aqui para você montar com seu filho a programação. Então, o que vocês vão fazer primeiro? Primeiro a gente vai ver televisão, depois a gente vai brincar com um joguinho, ou depois a gente vai ter uma brincadeira livre, depois vai ter um lanche, né? Depois a gente vai se despedir e ele vai embora. Isso é importante, gente, porque às vezes a criança não quer deixar o amigo embora, às vezes a criança não consegue parar de brincar para fazer o lanche, ou ela quer só brincar de uma determinada coisa e não quer fazer outra coisa. Então, faça uma programação com seu filho, tá bom? Isso ajuda. E tem várias coisas que você pode fazer com ele aqui, ó. Se eu ficar frustrado com algo que o fulaninho tá fazendo, eu posso respirar fundo e dizer à mamãe e ao papai que eu preciso de uma pausa. Então, você vai orientando ele o que fazer. Ó, quando você ficar nervoso, se você ficar nervoso, o que você pode fazer, né? Durante o nosso encontro para brincar, nós vamos fazer um lanche juntos, né? E aí, durante o lanche, o que eu posso fazer para puxar assunto, se ele tiver dificuldade? E no final, ó, depois do nosso encontro, né? O que eu posso falar para ele? Dizer obrigado por ele ter vindo brincar, pedir para brincar de novo outro dia, posso dar um abraço se ele quiser. Enfim, gente, são algumas orientações dependendo de cada caso, tá? E você pode também montar aqui um quadrinho, né, para você fazer assim. E depois que passou o dia da brincadeira, você pode mandar uma mensagem para ele dizendo que a brincadeira foi legal, enfim, para que a amizade continue. Então são orientações, vou dar os créditos aqui, né, para Pequeninhos, que montou esse material, mas eu achei muito lindo, muito legal. Dá pra gente usar e adaptar de acordo com a necessidade da criança, pra gente montar o nosso livrinho com a história social. E qual é essa história social? O encontro para brincar. A gente está planejando um encontro onde a criança vai brincar com outro amiguinho. E parece bobagem, mas não é. Por quê? Como eu dei o exemplo da minha sobrinha, né? Minha sobrinha tinha muita dificuldade de brincar com outra criança. Então, vamos imaginar que minha sobrinha fosse pequena, né? E eu tivesse essa informação aqui, que na época eu não sabia disso. Então, o que a gente podia fazer? Convidar uma amiguinha, uma prima, né? Alguém ali para brincar com ela. E eu, quanto adulto, tá ali mediando essa situação, né? Mediando os momentos de dificuldade dela interagir, mediando, não é me intrometendo na brincadeira, gente. Porque as situações vão acontecer, relacionamento de criança, de vez em quando dá choque mesmo, faz parte. Mas é organizando aquele momento para que aquele momento seja não só um momento de lazer, mas também seja um momento de aprendizado. Então, o que eu quero deixar disso tudo aqui? É que nós adultos, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós somos responsáveis por desenvolver essas habilidades na criança. Não dá pra gente ficar dando sermão na criança e dizendo que ela tem que respeitar o amiguinho, que ela tem que esperar a vez dela. Isso não vai acontecer. Se a gente não promover isso, né, essas situações onde a gente vai estar ali mediando e ela vai desenvolver essa habilidade, não adianta só a gente falar. Não adianta. A gente vai falar 1, 2, 3, 4, 10 vezes e não vai resolver. Então a gente tem que fazer esse ensino
mesmo dessas habilidades sociais. E nós adultos temos que fazer isso de uma forma intencional. Então não perca as oportunidades do dia a dia para fazer esse treinamento com seu filho. Não perca as oportunidades, né? Sempre que tiver, tá com um amiguinho, você sabe que ele tem dificuldade de brincar junto, sabe que ele tem dificuldade de fazer amigos, então você vai criar ali situações, você vai mediando ali, você dá feedback, observe seu filho brincando com outra criança. Porque às vezes o seu filho tá lá brincando com uma outra criança e sai uma briga, sai uma confusão. Qual é a ideia da nossa, né, nós como adulto? Ou a gente briga com o filho para ele parar de brigar, né? Ou a gente tira o filho da brincadeira, como punição ou como proteção, né? Ah, você não sabe brincar com ninguém, tira da brincadeira como se fosse um castigo, ou então para proteger, tadinho, porque ninguém deixa ele brincar direito, eu tiro ele da brincadeira e eu perco a oportunidade de ensinar, né? Como a Ana colocou aqui, ó, temos que mediar, modelar e treinar, isso aí, exatamente. Então, quando eu tiro a criança, ou quando eu interfiro na brincadeira, não fazendo a mediação, mas eliminando o problema, né? Não resolvendo, mas eliminando o problema, né? Um exemplo clássico, né? As crianças estão brigando por causa de um brinquedo. Ao invés de eu mediar essa situação, o que eu faço? Eu tiro o brinquedo. Agora, então, ninguém brinca mais com ele. E guardo o brinquedo. Eu ensinei meu filho, ensinei a outra criança a lidar com aquela situação? Não. Eu não ensinei, eu não fiz a mediação. Eu simplesmente tirei o objeto e perdi uma oportunidade de ensinar. Então, você, pai, você, mãe, né? Você precisa entender que você precisa ser mais intencional. Mais intencional. Aproveite todas as oportunidades para ensinar o seu filho, para treinar o seu filho, entendendo que se ele está apresentando um comportamento inadequado, comportamento que não é funcional, um comportamento social que não é funcional, é porque ele não tem ainda desenvolvido habilidades sociais suficientes para ter uma competência social e poder, né, ter comportamentos adequados, ok? Para a gente encerrar, recapitulando aqui o nosso cronograma de agosto, né? Nós já fizemos a primeira live do nosso treinamento de paz, que foi sobre psicoeducação. Falamos sobre a validação emocional semana passada. Hoje a gente está falando sobre treinamento de habilidades sociais. E semana que vem a gente vai falar sobre uma estratégia para te ajudar a aumentar o engajamento do seu filho nas tarefas do dia a dia, através dessa técnica aí, dessa estratégia chamada economia de fichas. Gente, é uma estratégia muito, muito, muito eficiente. É uma estratégia que tem validação científica, que você vai ver como você vai conseguir melhorar e muitos comportamentos do seu filho em casa, tá? Então, eu espero você quarta-feira no nosso Papo de Mãe TDAH, aqui às 18 horas. E aproveito também, antes de encerrar, para convidar você a estar comigo sábado, às 17 horas. Eu vou fazer uma live junto com a Tamires. Nós vamos falar sobre essa volta às aulas, né, no presencial, e esse período de transição, né, do ensino totalmente online para o ensino presencial, ensino híbrido, e algumas coisas que são importantes a gente levar em consideração, tanto em termos de escola, né, você que trabalha em escola, o que a escola tem que levar em consideração nesse período de transição, mas também você, família, o que é importante você ter em mente aí, você ficar atento nesse processo de transição, tá? Então, sábado, agora dia 21, às 17 horas, aqui no Instagram, a gente tem essa live e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu espero você aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, acho que não. Hoje eu fiquei com a internet ruim no início, então algumas pessoas entraram e saíram, provavelmente por conta disso, porque fica realmente ruim, né, de acompanhar. Mas já resolvi, era o Wi-Fi que estava desligado. Tudo bem, pessoal? Tudo ok? Então, fiquem atentas, amanhã eu vou colocar o vídeo do desafio. Então, se você quiser receber esse material, né, da história social para promover o encontro do brincar com seu filho, e você ter ali, não para você pegar isso como algo, uma regra, né, que você vai ter que usar certinho, mas
como um modelo ali para que você possa criar as suas histórias sociais. Cumpra o desafio que você vai receber. E eu vou aproveitar aqui. Ana, participa, eu quero ver você participando, hein? Quero ver. Olha, isso aqui é algo que a gente faz muito com crianças com TDAH quando a gente faz treinamento de habilidades sociais, mas quem tem filhos com autismo, né, é uma técnica muito, muito, muito importante para quem tem filhos, né, ou pacientes com autismo. A gente usa muitas histórias sociais para fazer treino de habilidades sociais também. Aproveitando que a Elisa está aqui, só para lembrar, sexta-feira, às 19h30, nós temos a segunda aula Tira Dúvidas no nosso curso Metas. Então, bota aí na agenda. Nós já tivemos o primeiro, foi muito legal, mas sexta-feira, 19h30, a gente vai ter de novo a nossa aula Tira Dúvidas. A gente vai falar sobre fechar, né, esse primeiro momento do curso, que é o momento aí da elaboração da rotina, para que a gente possa entrar na segunda parte, que é da implementação, ok? Um beijo para todos, obrigada pela presença. Espero conseguir gravar agora, né? Fiquem com Deus e até sábado, hein? Até sábado. Um beijão.